Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui para nossas aulas, né? Aula não, bate-papo acerca do direito administrativo. E aí, você já viu meus vídeos? Gostou de alguns vídeos? Se você achou interessante, foram vários vídeos tratando de diversos temas, né? Eu peço que você se inscreva, clica aí e inscreva no canal, tá? E vamos continuar. Eu havia dito na última aula acerca de alguns requisitos, né? Até mencionei, são competência, sujeito, objeto, forma, finalidade e motivo. Hoje eu vou começar falando sobre competência. E vou fazer primeiro alguns comentários antes. Em breve eu já entro no tema competência. Esses elementos revelam peculiaridades, algumas peculiaridades, né, com que o tema é tratado. Tá? Isso em termos de doutrina. Você precisa ler, na verdade, individualmente, cada um desses requisitos e interpretá-los, né? Então é isso, não tem uma fórmula. Para quem está estudando é ler. Eu apenas estou aqui fazendo digamos, um incentivo a você a fazer isso. Quando comparamos com o direito privado, como tratado no Código Civil Brasileiro, tudo esses requisitos eles têm muita correlação com o nosso Código Civil, né? Veja bem, o próximo slide diz o seguinte, até fiz um resuminho, conforme preceitua o Código Civil, alguns atos administrativos podem ser essenciais e acidentais. Olha essas duas nomenclaturas. Ou ainda, acessório. Os primeiros são importantes, são necessários. A validade do ato. Então, os atos, na verdade, alguns requisitos, né, essenciais, eles são importantes. A validade do ato administrativo, compreendendo os cinco elementos acima indicados. Então, conforme o preceptor do Código Civil, alguns atos essenciais. O que é um ato essencial? Por exemplo, havendo a necessidade de se investigar um funcionário público, há necessidade de um ato, a necessidade de um procedimento inicial para a abertura daquele procedimento. Tá? Então é isso quer dizer, a validade do ato, compreendendo os 5 elementos. Então, na verdade, esses dois atos essenciais e acidentais, eles compreendem todos os elementos do direito administrativo. Os segundos são os que ampliam ou restringem os efeitos jurídicos do ato administrativo e compreendem o termo, a condição, ou o modo ou encargo. Isso faz parte também dos atos administrativos. Já os elementos acidentais, eles referem-se ao objeto do ato e só é cabível, né, nos atos discricionários, posto que decorrem da vontade das partes. O que é um ato discricionário? Eu já falei sobre isso em algum momento. A discricionariedade é quando o administrador ele tem uma livre manifestação, ele tem uma liberdade, né, para decidir sobre determinada situação. Então, é chamado atos discricionários, tá? Posto que decorrem da vontade das partes. Tá? E temos também aqui, agora já começa a falar para você sobre o primeiro elemento, que é competência. O que é competência? Eu estou com o meu livro aqui na minha frente. Por esse requisito, torna-se claro que o agente tem que ser capaz. Agente capaz, né? Isso é uma alusão trazida pelo Código Civil, tem que ser capaz. Aqui eu trouxe um pequeno conceito para você sobre competência. Veja bem, faça referência ao sujeito, visto que a competência é apenas um dos atributos
que o ato jurídico deve ter para sua validade. E ainda deve ser capaz, o agente deve ser capaz e ter também legitimidade, né, nos termos do nosso Código Civil brasileiro. Então, essa legitimidade para exercer o ato. Então, na verdade, não pode um particular exercer uma atividade dentro do serviço público, né? Ele não tem legitimidade para isso, certo? E aí se define também, até eu trouxe aqui uma definição da competência. Isso você vai ter que ler lá, vai ter que ler, pegar a doutrina e dar uma lida. A competência é o conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e agentes fixados pelo direito positivo. Aí o que é o direito positivo? São as nossas leis, a nossa legislação, Código Civil, Constituição Federal, Código Penal, Processo Penal. Esse é o direito positivado, né? Então, em termos de competência, o conceito é o conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, União, Estado, Município e Distrito Federal, órgãos ou agentes. O Ministério, por exemplo, né, é um órgão competente, fixado pelos direitos positivos. Agora, pode, na verdade, o Estado, a figura do Estado, executar algum ato? Não, há necessidade de uma pessoa, um representante do Estado, né? União, ou Estado, ou município, ou Distrito Federal. Tem que ter um representante. Eu até trouxe aqui o termo direito positivo para trazer um conceito para você ver aqui, como sendo o conjunto de regras criadas e vigentes num determinado país em determinados momentos, normas, leis e todo o sistema normativo. Isso é o direito positivo. Ainda no tocante à competência, além de agente capaz, alusão ao Código Civil, que ele faz alusão a isso, também deve ser considerado que o ato jurídico deve ser editado por quem tem legitimidade, como já falei, para tanto, não pode ser presumida e é resultante de expressa previsão legal. Todo ato administrativo tem que estar expresso em uma determinada lei, ou dentro da esfera administrativa, na Constituição, onde tiver. Então não se pratica nenhum ato sem que haja uma previsão legal. No tocante à competência, temos ainda 3 aspectos relevantes. Eu até trouxe aqui nos slides. Em relação às pessoas jurídicas políticas, um aspecto, né, importante, a distribuição da competência constante da Constituição Federal e em relação aos órgãos agentes fixados pelo direito positivo. Então, ele traz aqui alguns aspectos relacionados à competência em relação às pessoas. Quem são essas pessoas jurídicas? União, Estado, Município e Distrito Federal. São essas pessoas, né? E também dentro dessas pessoas temos uma distribuição das respectivas competências, né? Cada agente público tem uma competência, tem um nível de competência, tem um nível de atribuição, um limite de atribuição também, certo? E também em relação aos órgãos agentes fixados pelo direito positivo. O próprio direito, ele traz quais são a relação dos órgãos e agentes capazes com legitimidade para exercer um ato administrativo. Beleza? Ficamos por aqui. Na próxima aula eu vou falar com você sobre sujeito. O que é o sujeito? Até eu trouxe aqui, né? Aqui nós temos mais 4 elementos para falar ainda, né? Então, em breve eu volto a falar com você sobre o sujeito. Já vou fazer um conceitozinho que é o sujeito. É aquele a quem a lei atribui competência para praticar o ato administrativo, porquanto não
não obstante a competência, mas também a capacidade nos moldes do Código Civil brasileiro. Paramos aqui no sujeito, eu volto em breve falar com você. Até mais, tchau, tchau. Obrigado pela atenção, curta meu vídeo, tá? Até lá, tchau, tchau.